Olá, sou Marine Rosa, professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFPB e junto com profissionais especialistas vou conversar sobre audição e zumbido. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Não é conversa para bois unir, um podcast para os seus ouvidos. Nossa convidada de hoje, a doutora Sandra Bastos, que falará sobre hiperacusia. A doutora Sandra é otorrinolaringologista, especialista em zumbido e CEO do Instituto Sandra Bastos de Otorrinolaringologia, que é referência no campo de terapias de reabilitação por hiperacusia, misofonia e tontura para crianças e adultos. Agradecemos sua presença e apoio. Seja bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast. Olá, Marine. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de começar minha fala dessa forma e parabenizá-la por essa iniciativa tão criativa. Achei muito legal. Doutora Sandra, o prazer é todo nosso tê-la conosco. Sempre perguntamos aos nossos pacientes para que definam em uma ou duas palavras o zumbido na vida deles. Então, queria iniciar a nossa conversa da mesma forma. Você poderia definir em uma ou duas palavras o significado do zumbido para você? Eu vou definir em duas. Eu diria sofrimento e possibilidades, que vou explicar, que mesmo apresentando, muitos pacientes apresentando muito sofrimento, que muitos deles, vêm para a gente dessa forma, existem muitas possibilidades de melhora dessa situação. Então, ele não está fadado a continuar o resto da vida dele daquela forma. Agora vamos direto ao assunto. Por definição, a hiperacusia, que é o assunto de hoje do nosso podcast, ela é uma redução da tolerância aos sons ambientais ou uma resposta exagerada ou inesperada aos sons que não causam incômodos para o restante da população. Você poderia explicar melhor para nós o que é hiperacusia? É como você já bem começou. Então, ele é uma percepção, a gente pode dizer dessa forma, alterada em relação àquele som. Então, ele percebe sons que são sons do dia a dia de uma forma diferente de uma pessoa que não apresenta a hiperacusia. Então, ele percebe aquele som mais alto e, junto com essa percepção, vem o desconforto. E os sons são sons do dia a dia, assim, são sons que ele está exposto àquilo como outras pessoas também estão. Então, não são sons específicos, são sons, quaisquer sons. E existe alguma causa específica para a hiperacusia? Na verdade, a causa ela é mais uma alteração da sua função central de como selecionar aquele som que o paciente está percebendo, que aquele indivíduo está percebendo. Então, não existe um fator específico que a gente diga, ele começou a ter hiperacusia por conta disso ou daquilo. Ele simplesmente chega para a gente com a queixa e a gente assume que ele apresenta uma alteração na sua estrutura central da via auditiva e daí, consequentemente, com essa alteração de função, que vai dar para ele a sensação de uma percepção alterada em cima daquele som. Então, a pessoa não é uma pessoa simplesmente que se irrita por nada. Existe um motivo, uma questão fisiológica que está por trás disso tudo, não é isso? Exatamente. A queixa ela não é em vão. A queixa ela deve ser absolutamente respeitada. Quando o paciente refere é porque ele realmente está sentindo aquilo. Tem que saber conduzir, valorizar a queixa do paciente e saber conduzir para que ele se sinta em algum momento melhor, não é? Então, a hiperacusia é um sintoma que ele meio que acompanha a vida do indivíduo, né? Então, você vê isso de longa data quando o paciente chega, é como se aquilo já fizesse parte dele. Existem algumas situações que o paciente refere especificamente em situações específicas dele perceber, né? Dele ter a sensação referida como hiperacusia. Mas o mais comum de se ouvir é que ele é daquele jeito, né? Então, ele se comporta daquela forma por anos, entendeu? Aquilo faz parte, como se fizesse parte da vida dele. E essa hiperacusia, ela acomete qualquer pessoa, crianças, adultos, perda auditiva, sem perda, como que é? A hiperacusia, ela não tem uma relação com a perda, inclusive
a maior parte dos pacientes, e não significa que o paciente não possa ter perda, mas a maior parte dos pacientes não apresentam alteração de audição, mas eles também não escutam mais, né? Porque o termo hiperacusia, ele pode dar uma conotação equivocada de que o paciente está ouvindo mais. Não, a audição dele é normal. Ele pode ter também uma perda de audição, mas até onde se sabe, em teoria, essa perda ou essa normalidade não está participando da fisiopatologia do que seria a hiperacusia. E sim, ele pode acometer qualquer idade, como a gente também, se a gente fizer a correlação com o zumbido, ele é da mesma forma, a hiperacusia também. A hiperacusia, inclusive, as crianças e adolescentes conseguem até expressar de uma forma mais bem definida do que, por exemplo, quando eles vêm com o zumbido associado, não é? Então, chega mais pacientes nessa faixa etária de crianças e adolescentes do que se a gente comparar com pacientes com zumbido. Então, eles conseguem definir melhor a queixa e a vida adulta toda também da mesma forma, né? Mas, da mesma forma que o zumbido, o adulto ele termina sendo mais, ele consegue expressar mais, se queixar mais e vir até o consultório em procura de ajuda, né? E existem vários outros exemplos, né? Outros termos que muitas vezes as pessoas se confundem por misofonia, fonofobia. Qual que é a diferença entre a hiperacusia, a misofonia e fonofobia? Eu costumo até dizer que eles são meio que primos, sabe? Assim, são sintomas que há até quem diga que é uma coisa só, né? Mas eu concordo em termos, né? Porque assim, quando a gente vai definir hiperacusia, misofonia e fonofobia, a gente está genericamente relacionando o som e o fato do paciente ter o desconforto aquele som. Então, de uma forma genérica mais ampla, a gente pode até dizer que são a mesma coisa, né? Que eles são como se fosse uma coisa só. Mas quando você vai definir cada um desses sintomas, e a gente consegue perceber isso de uma forma realmente expressa no paciente, porque ele expressa a queixa de forma distinta, então a gente consegue entender ali, mesmo que genericamente possam ser a mesma coisa, mas que a miúdo ali eles são diferentes, não é? Então, a hiperacusia seria isso, um desconforto, só repetindo o que a gente falou, mas para ficar mais perto das outras definições, a hiperacusia seria o desconforto a uma intensidade sonora, mas a sons inespecíficos. O som não é alto, ele até pode ser alto, mas o paciente se incomoda com ele, e ele pode expressar isso, inclusive, no formato de dor. A misofonia é a sons específicos, e normalmente relacionados a pessoas da mesma família, como se aquele desconforto, e até ele pode ser expresso como se fosse um asco, agonia, uma aversão àquele som, relacionados a pessoas mais comumente da sua própria família, e dando a conotação de que isso tem um passado, tem um registro de história, de memória em cima daquele som. E daí o paciente faz o vínculo daquela pessoa com aquele determinado som. Até uma outra pessoa pode fazer o mesmo som e ele não ter o mesmo nível de desconforto. Então, isso fica muito mais próximo do que a gente definiria como misofonia. E a fonofobia, eu vou dizer que ele é uma definição meio perdida dentro da literatura. Então, se você olhar para definições na psiquiatria, na neurologia e na otorrinolaringologia, isso vai ser definido de formas distintas. Então, você encontra artigos dizendo que a fonofobia seria a mesma coisa que uma hiperacusia, não é? Ou a mesma coisa até, ou como graus diferentes de uma misofonia, certo? Então, ele se confunde muito e ele fica muito perdido. Mas para nós, da nossa área aqui, o que seria? Seria um desconforto ao som, certo?
e que habitualmente ele está correlacionado a pacientes que têm dores de cabeça. É assim que a gente melhor define a fonofobia. E ele prefere ficar longe daquele som. E os sons, eles podem ser tanto altos como baixos, certo? Na psiquiatria, você não consegue, apesar da etimologia da palavra ser uma fonofobia, como se fosse um medo ao som, você não consegue encontrar isso muito bem descrito na literatura da psiquiatria. Na neurologia, ele fica essa confusão toda, não é? É como se fosse uma gradação ali de intensidade de uma misofonia, ou até mesmo da própria hiperacusia, como eu já vi muito em artigos, mas também como agente ali muito correlacionado a um quadro de cefaleia. O paciente ele vai expressar de forma distinta, então você vai conseguir perceber exatamente a que ele está se referindo, mesmo que naquilo que eu comentei antes, no âmbito geral ali, seja exatamente a relação, a associação entre o som e o fato do paciente não gostar especificamente daquele som ou de som qualquer, a depender do que a gente esteja falando. O paciente ele é muito claro, né, na sua explicação, então a gente consegue efetivamente saber a que ele está se referindo. Assim como o zumbido, a hiperacusia parece ser um sintoma bem subjetivo. E aí, como que pode-se avaliar esse sintoma, a hiperacusia? A hiperacusia, a melhor das maneiras, ainda é pela história clínica do paciente, certo? Ele vai relatar especificamente o que ele está sentindo. Então, a anamnese termina sendo uma grande fonte da informação para que você obtenha o diagnóstico, né, vamos dizer assim. Mas ferramentas que objetivem essa queixa, elas podem ser vistas na forma tanto de escalas como na forma de questionários, não é? Então, só que assim, não existe muitas vezes uma correlação muito associada ao que você encontra de queixa clínica com os achados numéricos que definiriam o que exatamente o paciente tem em relação à hiperacusia. Então, as ferramentas existem, elas podem lhe dar ali um certo conforto em relação ao que você está diante né, do que o paciente está lhe trazendo como queixa, mas ele não é um grande definidor, né, por conta dessa confusão que pode existir dessa não associação tão correlata. Mas ajuda ali na sua compreensão geral, entendeu? Mas a queixa clínica ela termina sendo a mais fiel, né, se você comparar com as ferramentas mais objetivas. Questionário traduzido para o português para se realizar essa avaliação da hiperacusia, então. Existe, inclusive foi validado. Eu escrevi um artigo com a professora Tani Sanches. Nós juntas fizemos a validação do questionário chamado CALFA, que a gente pode também conhecido como questionário da hiperacusia. Então ele está validado para a língua portuguesa e ele pode ser usado assim entre nós, né, brasileiros. Muito bom saber, porque aí já é uma forma dos profissionais utilizarem, né, e avaliarem os pacientes com essa queixa. Isso. E o que é que a gente pode fazer, doutora Sandra, para ajudar esses pacientes com hiperacusia? Existe alguma forma de tratamento? O que é que se tem feito hoje em dia com esses pacientes no que diz respeito aos tratamentos? Eu acho que uma das coisas mais importantes é o paciente engajar naquilo que você vai falar. Antes de entrar especificamente no que eu vou falar do que existe de tratamento, o engajamento do paciente é muito importante. Por conta disso, nós estamos diante de sintoma, ou a gente pode colocar até sintomas, né? Se ele tiver até uma misofonia ou fonofobia associadas, eu preciso de engajamento e de persistência, né, nesses pacientes. Então, o que a gente dispõe, né, para oferecer? A dessensibilização. Então, o que seria a dessensibilização? É o paciente se expor a som num determinado volume. Ele pode ser um som neutro, como um som rosa, um som branco, e ele ir aumentando paulatinamente a intensidade desse som ao longo do tempo, considerando a tolerância dele.
mas ele tem que se desafiar à possibilidade do confronto com essa informação sonora, quando se fala de intensidade sonora, certo? Uma outra forma, que seria uma forma talvez um pouco mais prática, por exemplo, tem pacientes que não conseguem ficar muito tempo num restaurante, ou eles vão para uma festa e eles têm que sair, porque eles não conseguem ficar ali. Eu sempre falo, tente se expor a esse som, se provoque, se desafie, mas ao mesmo tempo também se respeite. Então, ele vai ali ficar, uma festa dura 2 horas, será que ele consegue ficar talvez 30 minutos, 15 minutos? Então, ele vai até o limite dele, do que ele consegue tolerar daquela informação, daquela exposição sonora. E eu até falo, ou ele realmente vai para casa, vai embora e fica pouco tempo naquele ambiente, um restaurante que ele vai ali para ficar talvez também 2 horas, ele realmente termina tendo que ir para casa né, porque ele não está aguentando. Mas muitas vezes o que eu oriento saia daquele ambiente por um tempo, nem que seja ali talvez por 5 minutos, e depois você volta a se expor, desde que você consiga tolerar aquela informação. Se não conseguir, realmente vai para casa e espera uma outra oportunidade. E nesse meio tempo você fica usando sons neutros com intensidades paulatinamente mais elevadas, né? Com sons cada vez mais altos. Isso é uma forma. A outra forma, que seria a mais clássica e talvez a mais efetiva, mas que termina sendo... Eu vou dizer que elas se complementam, certo? Mas que talvez com um propósito mais robusto, seria a TCC, que seria a terapia cognitiva comportamental. Porque como existe a associação negativa da emoção, inclusive com alteração de comportamento em cima desses pacientes por conta de determinados sons, isso tem que ser desfeito. E uma das técnicas que termina sendo mais efetiva é a aplicação de técnicas da terapia cognitiva comportamental. Só que isso demanda tempo, não é? Então, assim, o paciente precisa do engajamento, do entendimento que aquilo tem um fundo efetivo, para que ele faça adesão ao que o profissional está sugerindo e aquilo, em algum momento, ele perceba como alteração clínica. Então, assim como todo tipo de tratamento, é importante o engajamento, né, do paciente. E a gente vê isso muito também no zumbido, né? Que eu não poderia deixar de falar. E aí eu queria saber, na prática clínica, alguns pacientes com zumbido também têm referido hiperacusia. Eles estão associados? Sim, são sintomas extremamente associados. Então, a gente pode dizer que em torno de 40% dos pacientes que apresentam zumbido apresentam hiperacusia primária, né? O zumbido primário indo para a hiperacusia. E o inverso é até maior, mas ele tem uma escala muito ampla. Então, o paciente que é primariamente hiperacúsico, ele pode apresentar zumbido em algum momento da sua vida, entre 7% a 83% de chance que ele tem de apresentar o zumbido. Então, são sintomas que estão extremamente associados na sua fisiopatologia, né? Apesar da origem ali inicial não ser necessariamente a audição, que eu ainda crio ali possibilidades até da hiperacusia em algum momento ser até vista como algum envolvimento disso, mas a literatura não traz isso até hoje. Os sintomas estão interligados, certamente porque a fisiopatologia está interligada. Então, existe muita associação dos dois sintomas por conta disso. O mesmo tratamento para o paciente só com hiperacusia, ele pode ser utilizado também para o paciente com zumbido e hiperacusia? Sim, com certeza. Porque daquilo que eu falei, que a misofonia e a fonofobia, eles podem ser considerados como até a mesma coisa em relação à hiperacusia, há quem fale a mesma coisa em relação ao zumbido, porque é exatamente isso, é o paciente não gostar de um determinado som. Então, é como se fossem coisas iguais, expressas de formas diferentes. Então, se a gente olhar nesse espectro mais amplo, a gente pode dizer que esses pacientes eles poderiam ter uma condução igual, ou, para não dizer assim, semelhante, né? Porque cada indivíduo é diferente, os tratamentos eles são personalizados, mas o que eu falei em relação à hiperacusia, principalmente
quando se fala da terapia cognitiva comportamental, ela certamente também vai ter e apresentar resultados muito positivos também com pacientes com zumbido. E nesses pacientes, na sua prática clínica, doutora Sandra, o que é que tem mais dado os resultados positivos para os pacientes com zumbido e hiperacusia? Bom, para quem me conhece, eu sou muito adepta da TCC mesmo, né, da terapia cognitiva comportamental. Apesar de que quando a gente fala disso, a gente fala do alívio que essa técnica pode dar em relação aos sintomas, e não efetivamente a não percepção, principalmente em relação ao zumbido, não é? Então, o paciente hiperacúsico, ele vai saber lidar melhor com aquilo. Então, o desconforto que ele apresenta naquelas situações vai ser menor, porque ele vai saber lidar. Então, ele vai estar treinado a como reagir a situações que inicialmente seriam agressivas para ele. Mas, em contrapartida, não são todos os pacientes que ficam interessados nessa técnica, né? Eu vou dizer que as medicações terminam ajudando muito. Então, apesar de não ser a minha primeira escolha, que eu acredito muito nessa questão toda da neuroplasticidade e de que isso tem que ser mantido com as técnicas que você aplica, quando a gente compara uso de medicação e aplicação de TCC, a TCC ela é muito mais duradoura nos seus efeitos, não é? Mas a gente tem que lidar com a realidade. Então, assim, qual é o percentual de paciente que está disposto a trabalhar, a ser trabalhado com essas técnicas, né? Então, eu consigo muitos bons resultados, talvez felizmente ou infelizmente, com as medicações, mas eu sou muito adepta mesmo da TCC. Então, essas são opções que podem auxiliar, que podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né, que têm a hiperacusia. Com certeza. A literatura, ela tem apontado que ambos, a hiperacusia e o zumbido, eles podem prejudicar a qualidade de vida, não é? E aí eu queria saber o que é que você diria para esses pacientes que têm o zumbido e a hiperacusia, o que é que eles podem fazer, quem procurar? Eu vou dizer que eles têm que ter paciência, persistência, um bom vínculo com o profissional, acreditar no profissional, no que ele está dizendo, e essa paciência exige isso do tempo, né? Porque, assim, quando a gente fala de neuroplasticidade, o cérebro precisa de tempo para que isso seja modificado. Então, se ele entender que as coisas, para serem mudadas de uma forma mais sustentada, precisa de tempo, então é isso, é paciência e persistência. E acreditar que esses sintomas eles podem melhorar muito, porque o que a ciência nos dá e nos trouxe de informação até hoje, ela tem total condições de deixar o paciente numa situação absolutamente de um estado de vida muito perto de um paciente que não tem esses sintomas, né? E ele considerar a vida dele como uma vida boa, apesar da existência daqueles sintomas. Doutora Sandra, muito obrigada por esclarecer e nos fazer entender melhor a realidade dessas pessoas, né, que sofrem com hiperacusia e com zumbido. Foi muito bom saber que existe uma forma de ajudá-las e que, assim, não é que a pessoa é irritada, tem um sintoma, tem uma causa por trás, então que deve ser investigada. Agradecemos imensamente por ter compartilhado tanto conhecimento conosco. Tá, muito obrigada a você. Esse foi o segundo episódio do podcast Não é Conversa para Bois Unir.